boa noite, todo mundo que tá entrando. Eu sei que para facilitar a minha vida, eu não devia falar com vocês, mas eu amo falar com vocês. Porque aí se eu for subir o vídeo em algum lugar, eu vou ter que cortar esse início e dar trabalho. Mas eu digo que a melhor parte do meu trabalho é falar com vocês. Então, boa noite. Boa noite, Angélica, Ariane marcando presença. Thaís, Gu Moreira. Boa noite, meus amores. Vamos começar a nossa live de hoje. Toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no Instagram, a gente tem uma live para falar sobre ética e legislação com foco na prática da psicologia. O tema de hoje foi escolhido por uma psicóloga. Em algum momento eu perguntei nos meus stories qual a sugestão de temas para nossa live de segunda-feira, e um dos temas que eu recebi foi avaliação psicológica e laudo psicológico. Cada tema merece um curso por si só de lives. Então eu não vou dar conta, tá? Lembrem que nunca o objetivo das nossas lives aqui é dar conta do conteúdo, porque 1 hora é sempre pouquinho. Mas separei um roteiro, fiz um conteúdo todo bacaninha, com uma lógica, uma sequência, com tudo que vocês precisam saber, no mínimo, sobre esses assuntos. Tá bom? E, gente, eu tive uma ideia, eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos ver se alguém me ajuda, tá? Antes de eu iniciar o conteúdo propriamente, eu vou pedir essa ajuda, porque assim, eu sempre faço um roteiro para as nossas lives de hoje, porque sempre tem bastante conteúdo. Então, se eu der a live sem falar com vocês, sem responder as dúvidas que chegarem ao vivo, eu geralmente já não consigo dar conta de passar tudo que eu separei para vocês. Quem sempre acompanha as minhas lives consegue perceber isso. Então eu tive a ideia de alguém que esteja planejando ficar na live do início ao final, que vá anotando todas as dúvidas que chegarem para mim aqui na live ao vivo. Então, quem tiver disponível, quem quiser me ajudar com isso, já pega uma caneta, pega um papel, pega um computador, que aí todas as dúvidas que surgirem na nossa live de hoje, compartilhem aqui no bate-papo e eu respondo todo mundo na quinta-feira que vem, depois de amanhã. Será que eu consigo a ajuda de vocês para isso? Que aí eu consigo focar no conteúdo. Vou dar o máximo possível do que eu separei aqui, sem ter as intervenções, mas eu não queria deixar de responder vocês. Então eu pensei em fazer uma live na quinta-feira de perguntas e respostas, e aí eu respondo todo mundo. Se alguém topar me ajudar, anota todas as perguntas que surgirem, depois me manda por direct e na quinta-feira eu respondo vocês. Pode ser assim? Combinado? Ou, se vocês preferirem, eu posso ir respondendo as dúvidas que forem chegando, mas aí eu não vou conseguir provavelmente compartilhar nem metade do que eu separei aqui. Falem pra mim o que é que vocês preferem. Pode contar comigo. Pronto, já tenho uma ajudante. Ariane, depois cobrem dela se ela não me passar a pergunta de vocês. Brinks. Obrigada, Ariane. Depois me manda por direct. E quinta-feira, então, 20 horas, a gente tá de volta e eu vou responder todas as dúvidas que surgirem, tá? Então não deixem de mandar aqui no bate-papo as dúvidas que surgirem sobre o nosso assunto de hoje. Vamos começar, então. Avaliação, teste e laudo psicológico. O Conselho Federal de Psicologia, ele tem alguns conceitos sobre avaliação psicológica que são previstos aí em algumas resoluções, tá? Eu vou trazer um conceito de avaliação psicológica que está previsto na Resolução 8 de 2018, que estabelece as diretrizes para a realização de avaliação psicológica e prevê também o uso dos testes psicológicos. Ele regulamenta, inclusive, o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, que é o SATEPS. Então, eu acho que para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa saber o que é que o Conselho leva em consideração em relação ao conceito de avaliação psicológica. Combinado? Isso vocês encontram, então, no artigo 1º dessa resolução que eu citei, que fala assim: a avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto por métodos, técnicas e instrumentos
com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, seja no âmbito individual, institucional ou até mesmo de demandas em grupo, enfim. E geralmente tem demandas, condições e finalidades específicas. Então, sempre que vocês me ouvirem falando sobre um processo de avaliação psicológica, é partindo desse conceito, que é um processo que tem começo, meio e fim, e geralmente tem uma finalidade específica, um objetivo específico, uma investigação com foco determinado, tá? E aí o objetivo da avaliação psicológica, gente, nunca é fazer julgamentos morais, tá? Não é estabelecer critério de certo e errado, de é bonito, é feio, tá? É sempre entender alguma coisa, algum fenômeno psicológico, a partir de técnicas específicas, e aí podem ter essas diferenças individuais dependendo do que for ser investigado, tá? Mas pode ser, por exemplo, a investigação de uma capacidade, de uma habilidade, de características de personalidade, de comportamento, podem ser com fins de diagnóstico, beleza? E aí a psicóloga e o psicólogo que trabalham com avaliação psicológica têm total autonomia de definir quais serão os métodos e as técnicas utilizadas no processo da avaliação psicológica. Então, cada psicólogo que decidir trabalhar com esse processo de avaliação psicológica vai definir quais as ferramentas que vai utilizar nesse processo, tá? Então, muita gente acredita que, por exemplo, todas as avaliações psicológicas precisam obrigatoriamente ser a partir de testes psicológicos. Mentira, tá? Teste psicológico é uma das ferramentas que as psicólogas podem utilizar dentro de um processo de avaliação psicológica. E muita gente também pensa que teste é exclusivo de avaliação psicológica. Também é mentira, tá? As psicólogas podem utilizar testes psicológicos em outros tipos de serviço que não obrigatoriamente dentro de um processo de avaliação psicológica. Beleza? Acho que é importante avisar. Eu não trabalho com avaliação psicológica, nunca trabalhei, nunca tive o desejo de, na prática, trabalhar com avaliação psicológica. Então, tudo que a gente conversar aqui vai ser sempre com foco da ética e da legislação para a prática, tá? Vou falar um pouquinho melhor sobre isso e algumas coisas que chegam para mim em relação à avaliação psicológica. Na realização de avaliação psicológica, a psicóloga tem que basear as suas decisões, os seus métodos, as técnicas que escolher. Marina, quais são as técnicas? Podem ser os testes psicológicos, podem ser as entrevistas iniciais, podem ser dinâmicas de grupo, podem ser protocolos de observação, enfim, as técnicas que a gente pode utilizar dentro de um processo de avaliação são inúmeras. É uma prática que não é nada nova, tá? É muito antigo o processo de avaliação psicológica. Então, tem bastante literatura sobre esse assunto. Muitos estudiosos se dedicam a essa prática e aos estudos relacionados à avaliação psicológica. Só que todas essas técnicas e os métodos que forem escolhidos, independente da área da psicóloga, independente da abordagem, do referencial teórico utilizado, o que está previsto na regulamentação do federal? Que métodos e técnicos, instrumentos psicológicos que forem utilizados dentro de um processo de avaliação psicológica precisam ser reconhecidos não saiu essa frase. Precisam ser reconhecidos cientificamente para o uso na prática profissional, tá? E aí eles definem na resolução do federal fontes fundamentais, prestem atenção, fontes fundamentais de informação e fontes complementares. Marina, eu sou obrigada a saber o que são fontes fundamentais e o que são fontes complementares? Se você trabalha com avaliação psicológica, sim, tá? Se você não trabalha com essa prática, não necessariamente. O que eu fiquei pensando quando eu estava produzindo esse material para vocês hoje, esse conteúdo, que é importante a gente conhecer sobre essa prática se isso aparece no nosso trabalho,
tá? A mesma coisa em relação a outras áreas. Então, por exemplo, tinha uma época em que eu trabalhei com um público que fazia uso abusivo de álcool e outras drogas, ou até mesmo pessoas dependentes químicas. Então, fazia parte do meu trabalho, eu precisava estudar e entender sobre transtornos psiquiátricos, sobre medicação, como é que funcionava a questão, tudo que faz parte da vida do público que eu atendia, eu precisava estudar. Então, eu não estudava só psicologia. Então, eu precisava, assim, conhecer um pouquinho, por exemplo, do trabalho do psiquiatra, que geralmente meus pacientes faziam acompanhamento com o psiquiatra, quais as medicações que eles estavam tomando, quais os efeitos daquela medicação, tá? Então, eu acho que é a mesma coisa em relação à avaliação psicológica. Se você não trabalha com avaliação psicológica, mas na sua prática aparece a demanda, seja constante ou não, mas se aparece a demanda para você fazer o encaminhamento da pessoa que você atende para uma avaliação psicológica, para uma avaliação psiquiátrica, para uma avaliação neuropsicológica, é importante sim a gente ter um conhecimento básico de como é que essas avaliações funcionam, o que é que eu vou conseguir de resposta a partir dessas avaliações, tá? Então não é, eu não trabalho com avaliação psicológica, então eu não preciso estudar sobre esse assunto. Se isso aparece de alguma forma na sua prática, é importante conhecer, tá bom? A resolução do federal, essa que regulamenta a avaliação psicológica e testes, eles trazem o que é que eles consideram como fontes de informação fundamentais. E eles incluem aqui testes psicológicos, e aí é um cuidado em relação a testes psicológicos. Sempre que a psicóloga utilizar testes psicológicos, os testes precisam ter parecer favorável pelo Conselho Federal de Psicologia. Tá bom? Se uma psicóloga utiliza um teste psicológico dentro de um processo de psicologia, dentro de um processo de avaliação psicológica, e esse teste não está favorável, não está com parecer favorável do conselho, isso invalida completamente o trabalho de avaliação psicológica que foi feito, tá bom? Então, cuidado com isso. Lá dentro do site do Federal, vocês conseguem verificar, fazer essa consulta dentro do SATEPS, quais são os testes que têm parecer favorável ou não para uso, tá? E quem trabalha com isso tem que acompanhar, porque de tempos em tempos esses testes perdem a validade. É muito comum isso acontecer e as psicólogas ficarem um tanto perdidas, porque aí com o teste parecer que teve validade, sei lá, durante 15 anos, os 15 anos de validade dos estudos daquele teste venceram. Aquele teste vai perder o parecer favorável. E se eles quiserem um novo parecer para aquele instrumento, eles vão ter que submeter e solicitar uma nova avaliação do conselho, tá? Então, geralmente ficam perdidas porque precisam substituir na prática profissional algum teste que investigue aspectos parecidos com o teste que aquela psicóloga utilizava, tá? Então, acompanhem isso. Vocês precisam saber se os testes que vocês estão utilizando têm parecer favorável pelo conselho. Marina, eu acho que muita gente me pergunta isso, tá? Eu comprei o teste lá na editora, então se tá vendendo é porque tá com parecer favorável. Não é bem assim, tá bom? As próprias editoras conversam, falam sobre isso. De modo geral, sim, os testes que são vendidos geralmente estão com parecer favorável pelo conselho. Mas é importante acompanhar, porque eu já vi teste sendo vendido sem ter esse parecer favorável para o conselho, tá bom? Então, isso invalida a utilização desse instrumento dentro de um processo de avaliação psicológica, tá? Se vocês quiserem estudar sobre o teste, utilizar de uma outra forma, aí vai depender da forma como vocês utilizam. Mas dentro de um processo de avaliação psicológica, o teste precisa ter parecer favorável. Beleza? Os testes psicológicos abarcam também escalas, inventários, questionários, métodos projetivos e expressivos, enfim, tudo isso precisa estar de acordo com a regulamentação do Conselho Federal. As entrevistas psicológicas, as anamneses, as entrevistas iniciais também são consideradas fontes fundamentais de informação.
Protocolos ou os registros de observação de comportamentos que sejam obtidos individualmente ou em grupo também são fontes fundamentais de informação. Beleza? Fontes complementares são técnicas e instrumentos que não são psicológicos, mas que possuem respaldo na literatura científica da área e que respeitem o código de ética, a garantia da legislação do conselho, os direitos humanos. E além disso, os documentos técnicos, como alguns protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais. Então, esses são tipos de instrumentos que podem ser utilizados aí dentro de um processo de avaliação psicológica. Tá bom? Mas, Marina, como que deve ser feito um processo de avaliação psicológica? Muita gente que chega, sei lá, trabalhar com a clínica e aí chegou no consultório da psicóloga uma pessoa pedindo para ser feito um processo de avaliação psicológica. Aí a psicóloga não sabe fazer, teve interesse, mas ela não faz a menor ideia do que ela deveria fazer. Ela chega para mim e pergunta assim: Marina, o que é um processo de avaliação psicológica? Como é que eu faço? Quais são os instrumentos que eu utilizo? O que é que eu não posso utilizar? Então, cuidado com isso, tá? O que eu sempre falo para vocês, para a gente atuar em qualquer área da psicologia, incluindo avaliação psicológica ou qualquer outro tipo de trabalho, a gente precisa ter capacitação teórica, técnica, ética e pessoal. Então, se vocês têm interesse em trabalhar com avaliação psicológica, se vocês são psicólogas e querem trabalhar com avaliação neuropsicológica, vocês precisam buscar capacitação para essa prática, tá? É uma prática muito específica que precisa de conhecimento teórico e técnico. Beleza? E uma coisa que é muito importante a gente lembrar quando o assunto é avaliação psicológica. Testagem psicológica não é a mesma coisa que avaliação psicológica, tá? Testagem psicológica... Derramei minha água todinha aqui. Testagem psicológica, geralmente a galera que sai utilizando apenas testes psicológicos. Isso não é um processo de avaliação psicológica, tá bom? Para ser considerado uma avaliação psicológica, muitos teóricos falam, afirmam, produzem material sobre isso, que é necessário pelo menos 2 tipos de instrumento, 2 tipos de ferramentas. Se tiver alguma psicóloga aqui na live que trabalhe com avaliação psicológica e quiser contribuir também sobre essa prática, compartilha com a gente aqui no bate-papo, que vai ser enriquecedor conversar com alguém que trabalhe com isso, tá? Mas eu não posso fazer um processo de avaliação psicológica só utilizando testes psicológicos, beleza? Eu preciso pelo menos fazer, por exemplo, algumas entrevistas iniciais e aí associar essas entrevistas com a aplicação dos testes, aí ok, tá? Mas sair aplicando só teste, aí não, são coisas diferentes, tá bom? Independente do tipo de avaliação que é feita, então, por exemplo, a gente pode trabalhar com avaliação compulsória. O que são as avaliações psicológicas compulsórias? São essas avaliações para CNH, para porte de arma, para concurso público, para trabalhar, por exemplo, em lugares confinados ou lugares de altura, ou assumir algum tipo de atividade que possa levar em risco a pessoa, o funcionário, ou colocar outras pessoas em risco. Para tudo isso é necessário fazer uma avaliação psicológica. Então, isso são considerados avaliações psicológicas compulsórias, tá bom? Ou, por exemplo, o processo de avaliação psicológica como neuropsicóloga, se faz um processo de avaliação dentro de um processo de seleção numa instituição, enfim, independente do tipo de avaliação que vocês utilizam, que vocês trabalham. É obrigatória a manutenção de todos os registros do processo de avaliação em prontuário psicológico, tá? Então, os registros do trabalho, do passo a passo dessa avaliação psicológica, vai precisar estar registrada no prontuário da pessoa atendida. Beleza? E aí, o prontuário psicológico vai precisar ser todo estruturado
de acordo com a resolução do Federal de Prontuário Psicológico, que eu acho que vocês já conhecem, que é a Resolução 1 de 2009, tá? Então, vai seguir a mesma estrutura, as mesmas obrigatoriedades, tá bom? De modo geral, quais os documentos que podem ser resultantes de um processo de avaliação psicológica? E por que eu falo de modo geral? Gente, uma coisa é o que está previsto em regulamentação, uma coisa é a teoria, tá? Outra coisa é o que acontece de fato na prática profissional. Então, boa parte do que acontece na nossa prática profissional não é previsto em regulamentação, em código de ética, em legislação nenhuma, tá? Então, de modo geral, atestado psicológico e o laudo psicológico são os documentos produzidos a partir de um processo de avaliação psicológica. Porque, de modo geral, de novo, é possível fazer outros documentos, tá? Que não esses dois que eu citei. Vou dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando a psicóloga que trabalha com avaliação psicológica para a CNH, ela precisa emitir um documento que é praticamente dizendo alguns dados do candidato que passou pelo processo de avaliação, com a informação se aquele candidato está apto ou não está apto para conseguir a CNH. Então, ela não vai mandar para o Detran o laudo psicológico daquele processo de avaliação. O laudo psicológico é um documento muito completo do processo, tá? O Detran não quer saber tudo que é registrado no laudo psicológico. Já já a gente vai falar da estrutura do laudo psicológico. Aqui vocês vão ver como é a extensão desse documento, tá? Então, quando a psicóloga faz um documento específico com as identificações, por exemplo, do candidato e coloca lá o parecer se a pessoa tá apta ou não, isso não é nem atestado psicológico nem laudo psicológico, tá? É um terceiro documento, beleza? Então, a gente não fica presa em emitir só atestado ou só laudo quando a gente faz um processo de avaliação. Vai depender muito da demanda da situação em si, tá bom? Para a elaboração de documentos psicológicos, como esses que eu citei, vocês precisam estudar, ler, e eu digo estudar, a resolução é um pouquinho grande, tá? Mas vocês precisam estudar a resolução 6 de 2019, do Conselho Federal de Psicologia, que é essa resolução que institui as regras para a elaboração de documentos escritos que são produzidos aí por nós psicólogas a partir da nossa prática profissional, tá? Nessa resolução tem o atestado psicológico e tem o laudo psicológico. Então vocês vão ver que cada um tem um título específico, cada um tem finalidades específicas e estruturas específicas, tá? Então são documentos diferentes. E cada documento desse, a partir da demanda que chega, pode ser elaborado pela psicóloga. Marina, quando é que eu vou emitir um atestado e quando é que eu vou emitir o laudo? Isso vocês precisam saber no momento em que a pessoa pede o documento, tá? Porque a partir do trabalho que vocês fizeram, vocês vão conseguir analisar se vai caber ali um laudo ou um atestado psicológico, tá bom? Mas atestado psicológico tem objetivos e finalidades específicas e diferentes de um laudo psicológico. Quem trabalha com avaliação psicológica precisa saber dessas diferenças e de quando tem que emitir um ou outro ou um terceiro documento, beleza? E essa é uma das principais diferenças. Então, para quem não sabe, a 6 de 2019 é uma resolução fresquinha aí que foi publicada ano passado. Ela entrou no lugar da resolução passada de documentos. Então, até pouquíssimo tempo, o Conselho Federal de Psicologia levava em consideração o relatório e o laudo. Só que para a resolução passada, relatório e laudo eram considerados o mesmo documento, tá? E era esse o documento que finalizava o processo de avaliação psicológica. Para a resolução atual, isso mudou. Eles dividiram, tá? Então, o relatório tem uma finalidade específica, que geralmente é um documento utilizado para os mais diversos tipos de demanda, e o laudo psicológico passa a ser, então, o documento que pode finalizar o processo de uma avaliação psicológica.
Então vejam bem, se vocês fazem um processo de avaliação psicológica, vocês não vão emitir um relatório psicológico, tá? Se precisar emitir um documento desse nível com esse nível de informações, aí obrigatoriamente é o laudo psicológico, tá bom? Geralmente surgem dúvidas sobre isso, e até agora eu não vi nenhuma dúvida chegando. A Ariane não tá trabalhando ainda não, mandem trabalho para a Ariane, por favor. Então são documentos diferentes. Relatório e laudo, eles têm uma estrutura bem parecida. A única diferença, deixa eu puxar na minha memória a estrutura dos documentos. A única diferença é que o laudo precisa colocar uma informação a mais, que são as referências utilizadas. No relatório não tem a exigência dessas referências, tá? Mas são documentos diferentes, finalidades diferentes. E aí, além disso, uma outra grande diferença da resolução de documentos recente, que é a resolução que está valendo, é que o relatório ele se divide em dois. Então, a gente tem hoje, previsto em regulamentação, o relatório psicológico e o relatório multiprofissional, tá? E aí com finalidades específicas cada um. E o laudo. Então, lembrem, quais são os documentos previstos em resolução? Eu digo que são 6. Vocês vão ver lá na resolução que eles colocam como 5. Lá tem a declaração, o atestado psicológico, o relatório, que eles dividiram em relatório psicológico e relatório multiprofissional. Aí tem o laudo psicológico e o parecer psicológico, tá? Então, vocês vão ver que são documentos específicos. Beleza? Tiverem dúvidas sobre laudo, geralmente aparece uma enxurrada de dúvidas sobre laudo. Em relação ao laudo, o que é que a gente precisa saber de modo geral, tá? Acho que daria para fazer uma live só sobre laudo. O laudo psicológico, como tem poucas dúvidas chegando, se der eu respondo ainda nessa live, tá? Se não der, na quinta-feira eu respondo todo mundo sem falta. O laudo psicológico, ele é resultado de um processo de avaliação psicológica. E ele tem como finalidade prevista na resolução do federal subsidiar as decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a necessidade daquela avaliação psicológica. Então, tem que apresentar no documento as informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos que foram levados em consideração no processo, os condicionantes históricos, sociais da pessoa que foi avaliada. Gente, isso é muito importante, tá? Lá na resolução de documentos aparece também um capítulo que fala sobre validade de documentos. Um dos documentos em que a psicóloga tem obrigação de colocar a validade é o laudo psicológico. Isso principalmente apareceu como um cuidado de, por exemplo, um documento como esse, que é um dos documentos em que a psicóloga pode colocar um diagnóstico, que ele não seja utilizado para o resto da vida da pessoa, tá? Então, eu não posso pegar um documento, levar em consideração esse laudo, esse diagnóstico, se aquele laudo foi de um ano atrás, por exemplo. Beleza? Em um ano, a pessoa pode ser completamente diferente, pode estar em um momento da vida completamente diferente. Então, prazo de validade em um documento como laudo psicológico é muito importante, tá bom? Se a psicóloga, por exemplo, faz um processo de avaliação psicológica para um concurso público específico, vai ser importante ela registrar no laudo que aquela avaliação, que aquele laudo, que aqueles aspectos psicológicos foram avaliados naquele momento em que a pessoa se encontrava para aquele concurso público. Se daqui a 6 meses, 1 ano, a pessoa precisar fazer um novo processo de seleção para concurso público, o ideal é que seja feito um novo processo de avaliação psicológica, tá bom? Dependendo de como a pessoa se apresenta, a gente pode pedir, por exemplo, para a pessoa fazer um novo processo de avaliação dali 3 meses. Vai depender do objetivo, do trabalho que vai ser feito, tá? Mas a gente precisa levar isso em consideração. Já vi psicóloga ir para processo ético, porque durante o trabalho dela,
Tudo bem que nesse caso que eu tô trazendo, não vou entrar em detalhes por conta do sigilo, ela trabalhava numa instituição bem complicada, mas ela estava 1 ano nessa instituição. E ela levava em consideração um laudo psicológico, na verdade não era nem um laudo. Ela levava o resultado de um teste psicológico específico em consideração para o trabalho que ela fazia dentro desse 1 ano. Só que esse teste psicológico ele tinha sido aplicado nessa pessoa há mais de 10 anos. A gente não pode fazer isso. Tá bom? Ela só poderia falar, não, de fato, esse resultado até hoje é válido se ela tivesse feito um novo processo de avaliação psicológica. Tá? Ela não conseguiu, por exemplo, apresentar argumentos técnicos, teóricos que justificassem ela não ter feito um novo processo de avaliação depois de tanto tempo que aquela pessoa já tinha sido avaliada. Nesse caso, não teve muito para onde correr. Vamos para a estrutura do laudo e eu já compartilho algumas dúvidas que eu sei que chegam sobre isso, de modo geral, que foi o que eu pensei em compartilhar para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou trazendo hoje, tá? Então, laudo psicológico, como é um documento previsto na resolução do federal, sempre que a psicóloga emitir um documento chamado laudo psicológico, obrigatoriamente vai precisar seguir o que está previsto na resolução do federal. Se não for laudo psicológico, deem outro nome, tá? Isso evita dor de cabeça desnecessário, questionamento desnecessário, beleza? Então, obrigatoriamente, o laudo psicológico ele precisa ter 6 itens na estrutura do documento. Identificação. Na identificação inclui o título. Qual vai ser o título? Laudo psicológico, tá? Coloca na identificação também a identificação da pessoa que foi avaliada e a identificação da psicóloga que é responsável pelo trabalho. Além disso, outra identificação importante para qualquer documento, inclusive, mas a gente está falando do laudo, é a finalidade do documento, tá? A gente sempre precisa colocar essas identificações nesse tópico. Segundo tópico obrigatório do laudo psicológico, descrição da demanda. A gente precisa fazer um registro, uma descrição de como que surgiu a demanda pelo processo de avaliação psicológica, tá? Vejam que não é para falar do trabalho em si, tá? De repente, o objetivo daquele processo de avaliação psicológica é para uma cirurgia bariátrica, cirurgia de vasectomia que eu vi que alguém citou aqui. A gente coloca isso na finalidade do documento, tá bom? É sempre bom especificar essa finalidade para falar direitinho para onde que esse documento seria encaminhado, ou então especificar mesmo por que esse trabalho surgiu, tá? Então, na descrição da demanda, a gente faz um resumo. Não precisa ser algo tão detalhado, mas no laudo é importante que seja, tá? A quantidade de detalhe, a quantidade de informação que a gente vai colocar vai depender do objetivo daquela avaliação, daquele laudo, tá bom? Mas tem que fazer ali uma descrição de como é que surgiu a demanda, a busca pelo processo de avaliação psicológica, tá bom? Terceiro tópico, procedimento. Gente, no laudo, a gente precisa detalhar todos os procedimentos que foram utilizados no processo de avaliação psicológica, beleza? É diferente de um documento informativo. No documento informativo, a gente só cita os dados, por exemplo. Mas no procedimento de um laudo psicológico, a gente vai colocar todos os testes que foram utilizados, a quantidade de entrevistas iniciais de anamnese, a gente vai ter que registrar, colocar nome dos testes psicológicos, o nome das escalas, tá? Isso tudo tem que estar descrito no procedimento do documento. Vou ter que colocar, de repente, por exemplo, eu chamei para o processo de avaliação a esposa da pessoa que eu estava avaliando. Se aquela esposa foi escutada dentro do processo, vamos supor, por exemplo, com documento para cirurgia de vasectomia. Acho que essa é uma das exigências previstas em regulamentação. Tem que ter, por exemplo, uma idade mínima, um número certo de filhos vivos
Se a pessoa for casada, tem que ser ouvido lá o companheiro, a companheira dessa pessoa. Então, identificar as pessoas que foram escutadas dentro desse processo. Vai estar dentro do procedimento, tá? De repente, fiz um encontro com duração de 1 hora com a esposa do fulano de tal. Coloque a identificação do nome dessa esposa, tá? Só um exemplo. Quarto tópico, a gente vai fazer, aí sim entra a análise do laudo psicológico. Na análise, a gente vai fazer uma análise dos dados que foram coletados no processo de avaliação psicológica, tá? Então, todos esses instrumentos de avaliação, de investigação, vão trazer para a psicóloga dados. E é nesse tópico de análise em que a psicóloga tem que fazer o detalhamento do que significam aqueles dados. Por que testagem psicológica não é avaliação psicológica? Um teste psicológico sozinho, por si só, não fala absolutamente nada sobre aquela pessoa. Se eu que sou psicóloga, posso não ser, não fazer parte da minha prática essa avaliação, mas até dentro do conselho mesmo eu cheguei a fazer capacitação em alguns testes psicológicos, justamente na época para poder fiscalizar, né, esse tipo de área. Então, se eu tenho um conhecimento de alguns testes específicos, se eu pego ele sozinho, a pessoa respondeu lá aquele teste. Se eu pego sozinho, por mais que eu faça, que eu entenda o que está escrito ali como resposta, eu não vou saber dizer nada sobre a pessoa que respondeu aquele teste, tá? O que faz diferença nesses casos? A avaliação e a interpretação que é dada para aqueles dados. Então, por isso que tem que ter a psicóloga fazendo a análise e a interpretação dos dados que foram coletados, por exemplo, no teste psicológico, tá? Vocês entendem que uma coisa é só eu falar, por exemplo, que a pessoa apresentou ali no processo de avaliação psicológica sinais de ansiedade. Isso por si só também não fala nada. Eu não sei, é ansiedade o quê? Né? Primeiro que no laudo psicológico não pode ser citada ansiedade como senso comum. A gente vai ter que ser à luz da psicologia. Então, é uma ansiedade preocupante? É uma ansiedade que caracteriza, que está mais para um transtorno generalizado de ansiedade e precisa de acompanhamento? É uma ansiedade porque está acontecendo alguma coisa na vida da pessoa? Um outro exemplo, a pessoa foi avaliada logo após alguém da família muito próximo a ela ter falecido. Aí a pessoa apresenta lá alguns sinais e sintomas que podem dar indícios de um quadro depressivo. Ok, mas eu vou precisar levar em consideração que aquela pessoa, há um mês, há uma semana, há tanto tempo, teve na sua família alguém próximo que faleceu. Então pronto, eu posso dali de 3, 4 meses pedir um novo processo de avaliação psicológica para aquela pessoa, para eu saber como é que estão esses sinais e sintomas, se de fato está encaminhando para um quadro depressivo ou se não, foi por conta daquele evento, percebe? Então eu preciso que a psicóloga nessa análise faça esse detalhamento, ok? Dentro das entrevistas iniciais, dentro dos testes psicológicos, por exemplo, a psicóloga coletou alguns dados e algumas informações da pessoa que foi avaliada. Na análise, ela vai precisar interpretar esses dados. O que esses dados, o que esses sinais, esses sintomas, esses aspectos psicológicos que apareceram ali estão me falando daquele momento em que a pessoa se encontra. Então, na análise, a gente vai fazer esse detalhamento, tá bom? Próximo tópico, me perdi. 1, 2, 3, 4, quinto. Quinto tópico, conclusão do laudo psicológico. Então, beleza, os procedimentos me deram aqueles dados, aquelas informações. Na análise, eu já fiz a interpretação do que esses dados querem me falar sobre aquela pessoa que está vivendo naquele momento. E aí, a partir dessa interpretação e desses dados, eu preciso chegar numa conclusão, tá? Que pode ser o diagnóstico. Inclusive, na conclusão, a psicóloga pode sim fazer os encaminhamentos, as orientações, mas ela precisa chegar em alguma conclusão. Beleza?
didaticamente falando. Inclusive, isso é algo que eu já vi muito, eu não sei se vocês conhecem a Kalila falando sobre isso. Ela tem um Instagram, acho que é de propósito, alguma coisa de propósito, nunca lembro o Instagram dela. Ela fala muito sobre isso. Mas essa é uma técnica de construção de texto, tá? Tem psicóloga que não precisa, tem psicóloga que prefere. Mas, por exemplo, para a gente conseguir fazer um documento que precise dessa estrutura, procedimento, análise, conclusão, qual é a orientação que eu, inclusive, também dou, que a Kalila também comenta bastante quando a gente fala sobre documentos. É começar pela conclusão, ao invés de começar pela análise. Então, faz os tópicos lá, identificação, descrição da demanda e procedimentos. Ao invés de vocês automaticamente irem para a análise do documento, pensa em começar pela conclusão. Quais as conclusões que vocês tiveram dentro daquele processo de avaliação psicológica? E coloca lá, registro lá bonitinho da conclusão. E aí, a partir do que vocês registrarem nessa conclusão, vocês vão para a análise. Por quê? A análise de vocês vai precisar ser justificada a partir do que foi registrado na conclusão, tá? Então, isso é uma das técnicas de construção de texto, que inclusive para documentos psicológicos, nessa complexidade, eu acho muito válida, porque vai fazer com que a gente faça um documento muito mais assertivo, só com as informações que são estritamente necessárias para aquela finalidade. Então, aquelas informações que não aparecerem, por exemplo, na minha conclusão, eu já não vou poder, eu já não preciso fazer, registrar a análise daquela informação, entende? Tem gente que gosta de fazer, não, Marina, eu gosto de fazer na ordem, eu acho que o meu documento tá assertivo, tá técnico, tá adequado. Então, beleza, tá? A forma como vocês vão estruturar o texto de vocês fica a critério, tá bom? No laudo psicológico, pela regulamentação do federal, que eu falei que é uma das diferenças de estrutura do relatório, aparece aí a obrigatoriedade de colocarmos referências teóricas e técnicas, tá? O cuidado é que a própria orientação do conselho é que essas referências sejam registradas em notas de rodapé, por alguns motivos. Colocar no corpo do documento fica muito cara de TCC, o laudo psicológico, e não é um TCC, né? Outro cuidado, se a gente coloca lá um tópico a mais no documento, referências, essas referências vão ficar no final do documento. Então, essas referências podem ser facilmente alteradas, né? Então, colocar lá no rodapé das páginas evita esses probleminhas, tá bom? Então, a preferência é que essas referências sejam registradas em notas de rodapé. Como na resolução aparece como preferência, como preferencialmente registrar as referências em notas de rodapé, não é algo obrigatório, vai ficar opcional. Se a psicóloga, Marina, eu não gosto, eu acho feio, eu prefiro colocar como um tópico a mais no meu documento. A resolução abre essa possibilidade, tá bom? Eu sempre oriento de acordo com a regulamentação, porque eu concordo. O que a gente pode fazer para tentar evitar com que esse documento seja alterado depois que a gente emite e entrega, eu oriento que a gente faça. Então, colocar essas referências teóricas e técnicas que foram utilizadas. Então, por exemplo, lá no procedimento eu citei os nomes citei lá os nomes dos testes que foram utilizados naquele processo. Então, faz uma nota de rodapé e coloca a referência técnica daqueles testes que foram utilizados, por exemplo, tá? E todo e qualquer documento elaborado, laudo psicológico, atestado psicológico, ou esses documentos, por exemplo, que eu falei para vocês, que geralmente é o que a psicóloga manda para o Detran, para a Polícia Federal, só com os dados do candidato dizendo se aquela pessoa está apta ou não. Tudo isso tem que manter uma cópia do documento no prontuário da pessoa atendida, tá bom? O que é que nós somos obrigadas a fazer em relação a isso? Manter uma cópia desses documentos produzidos pela psicóloga. O que é que eu sempre oriento? Que a gente, se possível, mantenha sempre uma via. Que aí a gente fica com uma via do documento original e entrega uma via do documento também original. Lembrem, tudo que é documento gera materialidade.
para o nosso trabalho, para as nossas decisões. Então é muito melhor juridicamente eu ter um documento original, tudo carimbado, assinado, bonitinho, do que uma cópia, tá? Então eu oriento dessa forma. Dependendo do documento, nem sempre isso é possível, como por exemplo, às vezes uma declaração, se a gente não tem o computador, faz na hora ali, aí é outra coisa, tá? Mas geralmente laudo a gente faz no computador, digitado, tudo bonitinho, beleza? Cuidados com o laudo, vamos sempre numerar todas as páginas. Nas minhas análises de documentos, eu sempre oriento, inclusive, utilizar aquela numeração 1 de 1, 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3. Então, o laudo psicológico é um documento maior, que tem sempre algumas laudas, tá? Então, numera lá. Marina, eu acho feio 1 de 1, 1 de 2. Beleza, faz a numeração mais simples que você puder, mas numera todas as páginas, tá bom? Lembrem sempre de rubricar todas as folhas, porque a última folha vai precisar estar assinada e carimbada por vocês. Beleza? Então é rubricada a primeira, penúltima folha, tá? E evitem deixar espaços em brancos. Então façam, e sim, o documento, até por uma questão de organização, ele precisa ser separado por tópicos. Geralmente o laudo psicológico, ele é dividido por parágrafos, tá? Mas evitem deixar muitos espaços em brancos aí em relação a esses parágrafos e a esses tópicos, tá bom? E lembrem um cuidado que eu sempre falo, porque tem gente que às vezes esquece disso. Na hora em que vocês vão assinar o documento, cuidado para não deixar a assinatura numa folha separada, tá? Lembra de sempre ter texto, corpo do documento ali e assinaturas de vocês na mesma folha, tá? Porque senão facilmente uma pessoa pode tirar aquela folha da assinatura e colocar outra, colocar mais informações. Então são alguns cuidados importantes para respaldo nosso, tá? É o que eu sempre falo sobre legislação, gente. A gente tem... Eu gosto de seguir a orientação, as regulamentações do conselho, mas eu gosto de adaptar isso para minha prática profissional. Então, nem tudo a gente encontra lá, não tem detalhado na resolução como é que tem que ser feito um laudo, o que acontece em cada tópico descritivo, não tem isso na resolução. Então, a gente tem que seguir as regulamentações como um norte daquilo que a gente tem que fazer, e isso traz pra gente uma prática mais técnica, assim, isso instrumentaliza muito a nossa prática profissional. Mas a gente tem que ter esses cuidados que não são previstos em regulamentação, mas que fazem toda a diferença na nossa prática, beleza? Um negócio que eu confesso para vocês, nas análises de documentos psicológicos que estão chegando para mim, eu venho pensando e estudando muito sobre relatório. O laudo nem chega a ser tanto uma questão, que eu acho que é muito mais simples, e aí eu estou estudando um pouquinho sobre relatório. Porque no relatório aparece lá na regulamentação que o relatório precisa de uma narrativa detalhada. Aí eu fico, ok, então quando é que eu tenho que emitir um relatório ou eu posso fazer um documento mais enxuto como informativo? E aí eu entrei em contato com o conselho aqui de São Paulo, inclusive como eu conheço o pessoal da comissão de orientação, o pessoal da comissão de ética, eu vou tirar um tempinho para ir lá pessoalmente conversar com alguém da comissão de ética, porque eu quero entender melhor de como é que esses documentos chegam em processo ético. Uma das coisas que eu já conversei com uma das fiscais do conselho aqui de São Paulo é justamente por que esses documentos chegam tanto em processo ético. Primeiro, pela materialidade que ele gera, né? Então, a psicóloga emitiu um documento e isso gerou materialidade, um documento formal da prática. E aí, quando alguém se sente prejudicado por algo que está nesse documento, é facilmente instaurado um processo ético. Mas é muito mais pela questão da julgamento de avaliações morais, julgamentos de princípios. Então, quando isso aparece num documento psicológico, seja ele laudo psicológico ou outro, não necessariamente, isso abre uma margem gigante para processo ético, tá? Porque não cabe a nós, psicólogas, julgarmos moralmente os princípios da pessoa que foi avaliada ou de qualquer outra pessoa que faça parte da pessoa que foi avaliada, tá? Então, alguns casos que quase todo dia eu acho que chega, quase todo dia eu acho que é exagero meu, mas são bem comuns darem processo ético. Por exemplo, a gente atende criança.
Aí os pais da criança se separam, aí vai para briga judicial, sei lá, entra num processo de guarda, entra num processo de alienação parental. Aí um dos pais chega para mim, que estava atendendo a criança, e fala: Marina, você pode fazer um relatório do atendimento do meu filho? Que eu tô num processo contra, sei lá, o pai da criança. Gente, isso é muito comum chegar em consulta, muito comum. E aí, beleza, qual é a informação que você quer, mãe? Aí a mãe fala assim: eu quero que você fale da relação da criança com o pai. Eu quero falar que a criança não gosta do pai, que o pai é péssimo, que o pai é um monstro, que o pai faz mal, porque eu quero ganhar a guarda dela exclusiva para mim. E geralmente a gente não tem fundamentação para isso, tá? Então, nunca falei com esse pai. Esse pai de repente se negou a vir para um processo de psicoterapia da criança. Como que eu vou analisar dentro de um documento como é a relação desse pai com essa criança? E tem psicóloga que entrega o documento com as informações que foram solicitadas. Então tem psicóloga que coloca lá que o pai é um monstro, que o pai não presta, que aquela criança tem que ficar com a mãe. Gente, isso é batata de processo ético, porque na hora em que o pai tiver acesso a esse documento dentro do processo judicial, ele fala: como que essa psicóloga está dizendo que eu sou a pior pessoa do mundo se ela nunca fez nenhum trabalho comigo, se ela nunca me atendeu, se ela nunca me viu, se eu nunca conversei com ela? E aí, muito provavelmente, a pessoa é orientada pelo advogado a entrar num processo ético contra a psicóloga, e dentro do processo ético o documento vai ser questionado. E aí a psicóloga, nesses casos, não encontra fundamentação teórica e técnica para fazer esse tipo de afirmação, para testar esse tipo de informação. Então, cuidado, tem muita gente que acha que é bobagem. Cuidado com os termos utilizados no laudo psicológico. Eu considero o laudo psicológico um documento bem complexo, porque vai falar de todo o processo de avaliação psicológica daquela pessoa. Então, traz sim bastante informação daquela pessoa. Mas cuidado com jargões, cuidado com gírias, cuidado com expressões machistas, racistas, homofóbicas. Não façam um julgamento de valor dentro desses documentos, tá? Usem sempre a psicologia como fundamentação para o trabalho de vocês, tanto para o processo de avaliação psicológica como para os documentos que forem que derem resultado ali daquele processo de avaliação. Beleza? Isso evita processo ético, mas evita dor de cabeça, né? Um documento desse, além de não trazer respaldo para a atuação da psicóloga, pode e muito prejudicar uma outra pessoa, seja ela que tenha sido avaliada ou não. Então, assim, cuidado. Tem gente que tem interesse em trabalhar com essa área, então tem gente que nunca imaginei, mas chegou a demanda para eu trabalhar com avaliação, mas eu não sei por onde começar. Cuidado, eu acho que um processo de avaliação psicológica é algo muito sério, tá? Um laudo é algo muito sério, um atestado psicológico é algo muito sério. Diferente, por exemplo, de uma declaração. Declaração não é um documento tão complicado. É claro que isso não vai me autorizar a mentir no documento, né? Mas cuidado com a forma como vocês escrevem. É o que eu sempre falo. Quando a gente tá com raiva, a gente pode falar uma coisa toda atravessada, que se a gente não tivesse com raiva, a gente falaria de uma forma mais tranquila. Então, precisa fazer revisão não só gramatical dos documentos que vocês elaborarem a partir de um processo de avaliação psicológica, mas inclusive de expressões. Além de ver se está com coerência, se a gramática está certinha, se os termos técnicos estão de fácil entendimento, porque a gente precisa fazer um registro dos termos técnicos, sim, de referencial teórico, sim. Mas lembrem, quem tem direito ao documento final de um processo de avaliação psicológica é a pessoa que foi avaliada. Então, ela precisa entender, beleza? E, gente, laudo psicológico sempre entreguem com devolutiva, tá? Para explicar para a pessoa, para vocês conversarem com a pessoa sobre o documento. Qualquer dúvida que apareça ali, vocês já estão disponíveis ali naquele momento para tirar as dúvidas para a pessoa que foi avaliada. Lembrem que a pessoa não pode levar parte de teste psicológico, o manual do teste, a folha respondida, nada disso, tá? Teste psicológico é privativo de psicólogas. Um processo de avaliação psicológica pelo federal também é considerado prática privativa da psicologia. Tá bom?
Uma dúvida que me chega muito, eu não sei se foi uma das que me chegou aqui que eu não consegui acompanhar. A imagem rolou e eu perdi. Por exemplo, dentro desses processos de avaliação psicológica compulsória, eu até perguntei, cheguei a questionar isso para o conselho. Eu falei assim, conselho, as psicólogas que trabalham com avaliação psicológica compulsória para CNH, portes de arma, concursos públicos, são obrigadas sempre a emitir um laudo psicológico quando finaliza o processo de avaliação psicológica, porque regulamentação não é algo muito claro sempre, né? Então tem muita coisa nessa resolução que ainda fica confuso. Na dúvida, o que eu falo para vocês? Liga para o conselho, busquem a resposta para dúvidas de vocês, que é inclusive o que eu faço, tá? Eu fiquei com dúvida ali na hora que eu estava estudando a resolução, eu ligo para o departamento de orientação do CRP aqui de São Paulo e converso com alguém, com alguma fiscal lá, para entender como é que eles estão orientando. Então, a resposta que eu tive aqui em São Paulo é que não, tá? Até pouco tempo eles orientavam até diferente, por isso que a gente precisa sempre acompanhar o posicionamento dos conselhos. Do conselho onde a gente está inscrita, na verdade, né? Então, aqui em São Paulo, eles orientam que não, nesses processos de avaliação psicológica compulsória, não é considerado falta ética se a psicóloga não entregar sempre os laudos psicológicos. O cuidado em relação a isso é que a psicóloga é obrigada a entregar o laudo se for solicitado, tá? Até porque vocês vão encontrar isso dentro da resolução de documentos. Documentos psicológicos acontecem mediante solicitação, beleza? Então, ao final do processo de avaliação, o documento que a pessoa pedir, ela vai ter direito de ter acesso. Então, ao final do processo, se ela quer um atestado psicológico, a psicóloga vai emitir o atestado. Se ela precisa entregar um documento dizendo para a Polícia Federal, para o Detran, se aquela pessoa está apta ou não, é esse documento que ela vai emitir. E se a pessoa solicitar acesso ao laudo dela, com todas essas informações, que é o documento completo, é o documento final, a pessoa tem direito de ter acesso. Beleza? Não sei dizer para vocês se tem algum regional que oriente de forma diferente, tá? Como esses posicionamentos podem mudar, de repente, por conta da gestão que está no momento. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, se vocês trabalham com avaliação psicológica compulsória, liga para o departamento de orientação de vocês e confirmem essa orientação. Eu acho que se algum conselho falar assim, não, todo o processo de avaliação precisa obrigatoriamente ser finalizado com laudo, sendo solicitado ou não. Eu acho que isso é facilmente questionável, tá? Na própria resolução está previsto lá. Documento psicológico a gente elabora a partir de solicitação. Então, se a pessoa não solicitou o laudo, a gente não tem obrigação de entregar, tá? E lembrem, o prontuário precisa estar todo muito bem registrado, de acordo com a regulamentação, inclusive, justamente porque, sei lá, depois de 2 anos de avaliação, a pessoa pediu o laudo. Eu preciso ter um trabalho registrado que vai me subsidiar para elaborar aquele laudo psicológico. Como a gente tem a obrigação de manter o documento por 5 anos, se em 5 anos a pessoa me solicitar um documento daquela avaliação, ela vai ter direito, tá? Então, o que vai me garantir elaborar um documento adequado, assertivo, com informações que de fato aconteceram? O meu prontuário psicológico. Beleza? Vi que alguém botou a Ariane para trabalhar um pouquinho. Depois ela me manda por direct. Meu tempo aqui no Instagram tá acabando. Eu espero ter dado uma luz para vocês sobre esses assuntos. Quinta-feira, então, depois de amanhã, às 20 horas, eu estarei aqui só para responder perguntas sobre avaliação, sobre teste, sobre laudo, sobre código de ética, não necessariamente só sobre os assuntos que conversamos hoje, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvida, eu vou responder ao vivo para vocês, que eu não tô conseguindo responder todos os directs. Boa noite, obrigada pela participação de vocês!